veio lá do canal principal aqui no História Santos Podcast, seja bem-vindo. Caiu aqui primeiro, depois assiste nosso conteúdo lá no canal principal. Eu sou Fabiano Fará. Like, inscreva-se, ative as notificações. Meu amigo, o Giuliano Bertolucci é um cara que tem muita moral, um empresário que tem muita moral no mercado europeu, que tem muita moral com o presidente Andrés Ueda. De vez em quando tenta empurrar um André Anderson da vida, umas coisinhas assim pro Santos, né? Mas que ele tem moral, ele tem. Só que o Giuliano Bertolucci, ele não tem moral só com o Santos, ele tem moral com outras equipes também, né? Eu vou lembrar para vocês aqui um fato que aconteceu nesse primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano. Lembram-se que depois do Ângelo ter recusado o Flamengo começou a dar uma assediada, uma sondada sobre o David Washington. E o menino prontamente falou: não, eu quero ficar, vou ficar aqui. Esquece isso. O Bertolucci é empresário do David Washington, representa os direitos do atleta. E aí ele deu um balde de água fria no Flamengo. Só que o David Washington jogou, teve a sequência dele com o Marcos Leonardo na Seleção Brasileira Sub-20, na Copa do Mundo Sub-20. Foi bem, teve uma queda como qualquer outro teria, com um time limitadíssimo. E neste exato momento, eu te trago um cenário na tua cabeça. Marcos Leonardo, primeiro tempo do jogo contra o Goiás na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Sentiu o tornozelo, um desconforto tal. Quem estava aquecendo? David Washington. David Washington estava aquecendo. Naturalmente você imagina, bom, é o substituto imediato do Marcos Leonardo. Teria que ser, na minha opinião, tá? Quem entra no campo quando o Marcos Leonardo precisa sair no segundo tempo? Bruno Mezenga. Um cenário que não ficou legal. Só que é o seguinte, pra mim, não caiu legal, não teve justificativa do Paulo Turra em fazer aquilo, tá? Só que é o seguinte, tem um detalhe que o Santos vai precisar ficar bem esperto para segurar esse moleque agora, nesse meio de ano. Eu vou te contar qual é. Eu quis te retratar o cenário para te contar o que vai acontecer, o que pode acontecer nessa janela. Antes, lembre-se da Bet7K, a que mais premia no Brasil, a que mais cresce no Brasil. Se registrando com o link que está na descrição deste conteúdo, você resgata bônus. Palpitando em quaisquer modalidades esportivas, você concorre a Pix semanais. Bet7K, a que mais cresce no Brasil, a que mais premia no Brasil. O David Washington, ele tem fãs na Premier League. E não são quaisquer fãs, não. Você sabia que o Bertolucci recebeu uma sondagem, né, para verificar a situação do garoto, que já tem 18 anos, completou 18 anos no mês passado? Ele recebeu sondagem do West Ham, na Inglaterra, e do Manchester City. Manchester City, atual campeão da Champions, campeão europeu, campeão da Premier League, comandado por Pep Guardiola. Pois é, o City está de olho no David Washington. Principalmente, lembram-se também daquela reportagem que saiu, colocando ele entre os 60 jogadores mais promissores do mundo, nascidos no ano de 2005. O monitoramento do futebol europeu é diferente do monitoramento do futebol brasileiro, cara. Aqui a gente vai mais na oportunidade de mercado, vai mais no continente sul-americano. Lá os caras vêm aqui para pegar realmente quem pode vingar. Quem pode vingar. E os caras têm um interesse enorme no David Washington. Recentemente, o Santos renovou com o David Washington. O contrato dele venceria em 2024, renovou até 2026. Multa rescisória de 100 milhões de reais. Que não é absolutamente porcaria nenhuma para o Manchester City. E um contrato curto, de 3 anos, justamente feito pelo Giuliano Bertolucci, que já sabia da possibilidade de sondagens pelo garoto. O David Washington está satisfeito no Santos hoje? Eu acredito que ele até esteja, mas que ele esperaria mais oportunidades. E isso pode pesar muito contra o Santos na decisão do moleque e do staff dele. O Santos precisa de dinheiro. Já pensou se o Santos vende Ângelo concretizado, Marcos Leonardo quase, e o David Washington, que aí sairia também por uns 15, 16 milhões de euros.
Santos botar quase 300 milhões de reais no caixa só nesse meio de ano, dá para pagar a conta, montar um time excelente e ainda sobra. Mas perder o David Washington neste momento, eu acho que, cara, seria um erro de estratégia. É bom alguém chegar no Paulo Turra e falar, cara, o Mezenga, ele está emprestado até o fim do ano, ele vai voltar para o Água Santa. A gente tem o David Washington aqui, o Marcos Leonardo está indo embora. Eu preciso colocar esse moleque para jogar quando o Marcos Leonardo não tiver condições, enquanto estiver jogando. É simples, mas o Paulo Turra enxerga tudo diferente às vezes. Eu falei, a teoria do Paulo Turra é excelente, as entrevistas dele são muito boas, ele fala mesmo, mas tem que aplicar, tem que botar na prática. O Mezenga, com todo o respeito, não está à altura do Santos. O David Washington está. Então vamos aproveitar que vai turbinar esse meio de ano, começar a dar, né, as contratações estão chegando, falei lá no canal principal, e vamos dar um up pro moleque, vamos botar o moleque, dar mais minutagem pro moleque. O moleque jogou contra o Blooming só porque perdeu aquele caminhão de gols quando o Santos estava em baixa, estava em frangalhos. Agora não, agora é diferente, cara. A gente tem que acreditar nesse moleque, senão a gente vai perder esse moleque e depois vai falar, ó, mais um menino da vila que brilha na Europa. Pra gente hoje, a gente quer que ele brilhe primeiro aqui, pra depois brilhar na Europa, né? A ordem natural é essa. Um abraço e até o próximo conteúdo, rapaziada. Valeu!